Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Dá benção pra papai porque o papai é... Dá benção pra papai porque o papai é... Dá benção pra papai porque o papai é... O que eu posso falar é que tem um contrato assinado, assim, não vou poder dar muitos detalhes, pessoal, desculpa, porque tudo tem causa de confidencialidade, mas tem um contrato assinado, tem um contrato que Tem tá um ponto de partida de 90% é pronto, eu revisei semana passada, do ponto de vista jurídico, ele tá perfeito. Tem Incorporadoras mesmo, Renato? Gente que já constrói... Todo mundo de mercado, De mercado, né? É. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Em um jogo eletrizante e gol polêmico, Vasco vence a equipe do Fluminense e vai a 27 pontos no Campeonato Brasileiro nessa noite de sábado. É uma pena que antes mesmo da bola rolar, torcedores das duas equipes acabaram brigando, confrontando pelo lado de fora nas intermediações do estádio Newton Santos. O Vasco buscou o resultado ainda no primeiro tempo e ampliou o placar na segunda etapa numa puxada sensacional de contra-ataque do zagueiro João Vitor. Isso e muito mais você vai acompanhar agora no canal Vascaíno desde sempre. O Newton Santos virou baile, ó. O Newton Santos virou baile, ó. E o Engenhão vai virar baile, ó. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. E deu bacalhau, o quê? Ó, vocês estão ouvindo? Vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Qual que é agora? E cantar outra vez, como os loucos da saída trem. O Vasco é minha alegria, meus amigos, o Vasco ganhou. É claro, tivemos um gol polêmico no início da partida, vamos falar sobre esse assunto, vamos esmiuçar, colocar todos os pingos nos is. Já peço para vocês aí, acompanhem o nosso conteúdo até o final, sabe por quê? Não vamos falar somente da partida, tá, gente? Isso mesmo, é claro, vamos falar logo de cara aqui agora do jogo, mas vamos falar também sobre Gabriel Peck, vamos falar sobre o zagueiro Maurício Lemos, avançou e avançou bastante, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Vamos falar sobre Léo Duarte, vamos falar sobre o perfil do X do Vasco da Gama, sobre futsal, potencial construtivo, entre outros assuntos. Então fique ligadinho, aperte seu cinto de segurança nessa madrugada de sábado para domingo. Você que me assiste nesse fim de noite, uma ótima noite. Você que já me assiste na manhã de domingo, um ótimo dia, um bom dia para todos vocês. Agora teremos uma semana leve, mais do que abençoada e feliz, porque o nosso Vascão venceu, né? E venceu o nosso rival, né? Agora aí, o nosso próprio Vasco já postou nas redes sociais a atualização. O papai tá de volta, o Vascão aí, né? Bateu, deu aquela chineladinha no nosso maior rival. Ó, a produção falou aqui, ó. Tá em crise, marca um jogo contra o Fluminense ou contra o Botafogo. É isso aí, o diretor do programa tá falando aqui, ó. Se o Vasco tiver em crise, tá sem treinador, tá sem dinheiro, tá com problema na SAF, não tá ganhando,
tá na draga, marca um para ou ímpar contra o Fluminense, que o Vasco volta a ganhar. Marca aí um golzinho de um passo contra o Botafogo, que o Vasco volta a ganhar. Marca um futevôlei, marca aí um jogo de ping-pong, de peteca, bolinha de gude, Vasco e Fluminense, que o Vasco sai da crise, né? O Fluminense aí periodicamente, aquela boa e velha freguesia do nosso gigante da colina. É claro, é bem verdade que no primeiro turno desse campeonato nós perdemos para eles no Maracanã pelo placar de 2-1, mas agora fomos às forras, descontamos e bem descontado, né? Eu acho que ficou até barato o Daronco, né? Eu acho que nós torcedores colocamos tanta pressão, mas tanta pressão na arbitragem nessa semana antes do jogo, que o Daronco pensou 500 mil vezes naquele lance lá que ele analisou do gol do Vasco, né, galera? Vamos falar muito dessa situação aí, galera. Dito isso, brincadeiras à parte, olha só, vamos começar falando então, né, antes de começarmos a esmiuçar a parte de campo e bola, quero deixar claro para vocês aqui que no estádio Newton Santos tivemos um pouco mais de 20 mil torcedores presentes, tá bom? É uma pena, porque dava para ter mais torcedores, né? Mas tá bom, é a média mesmo que o Vasco coloca em São Januário. Como eu já mencionei para vocês no início, tivemos aí umas ocorrências de briga de torcedores fora do estádio, ali mais ou menos uma hora e meia antes da partida, deu um quebra-quebra, né? Isso aí fica, né, pro batalhão especializado em policiamento e estádios, né, o BEP, aqui do Rio de Janeiro. Fica aí agora, né? O que eles vão falar? Vão botar a culpa em quem agora? Porque o jogo não podia ser em São Januário pela segurança dos torcedores. Porque a torcida rival não pode ir lá na barreira, porque é perigoso, porque briga, não pode clássico. É engraçado. São Januário recebe São Paulo, recebe o Corinthians, recebe Grêmio, recebe o Internacional, recebe todo mundo. Todo mundo. Até o Mulambo já jogou em São Januário, mas o Fluminense não pode jogar porque vai dar briga. Aí jogaram no Engenhão. E aí, o que o BEP tem a dizer agora? Culpa que o pau torou a porrada comeu, desculpa do palavreado, a porrada comeu do lado de fora do estádio. E é o que eu tô falando aqui há vários dias, porque se fosse no Maracanã, que nem tá sendo sempre aí, Fla-Flu direto, o pau tá torando direto no Maracanã pelo lado de fora. Quando é Botafogo e Flamengo, o pau tá torando também. Botafogo e Fluminense, o pau tá torando também. Botafogo e Vasco é mais tranquilo, né? Mas Vasco e Fluminense, Vasco e Flamengo tem essa rivalidade e hoje, e nesse sábado não foi diferente. Então eu quero entender qual é o critério do BEP aqui do Rio, porque não deixaram o Vasco jogar em São Januário. Então, mais uma vez, o Vasco foi contra tudo e contra todos. E deu certo, né? Caiu no tapetinho, já era. Galera, no tapetinho do Newton Santos, né? E deu bacalhau. Não, mais uma vez, vai. Vamos bacalhau. Vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Galera, eu peço perdão a vocês que eu tô todo encapotado aqui, porque é onde eu moro. Tá um freezer para cada um, uma geladeira para cada um, inclusive a expectativa aqui, sério mesmo, de verdade, hein? Meteorológica é que pode até cair neve, não exatamente aonde eu moro, mas a uns 15 km, 20 de onde eu moro aqui, uma expectativa de cair neve, né, aqui na região aqui do sul do estado do Rio de Janeiro. Eu que sou de Resende, vizinho aqui de Itatiaia, onde tem a região do Parque Nacional do Itatiaia, das Agulhas Negras, então por isso eu tô todo encapotado aqui. E o Vascão, para aquecer o coração da massa cruzmaltina, para nos aquecer nesse inverno, trouxe essa vitória para nós. Agora, já falando de campo e bola, então vamos adentrar no assunto que nos interessa. Olha só, meus amigos, vamos começar pelas escalações. O Fluminense jogou muito desfalcado, o Thiago Silva não jogou, o Marcelo não jogou, entre outros jogadores, né? Então, vamos lá, o nosso arquirrival aqui do Rio de Janeiro entrou em campo com o goleiro Fábio, Samuel Xavier na direita e dupla de zaga formada por Inácio e Thiago Santos e Diogo Barbosa na lateral esquerda. O meio-campo composto por André, Alexander e Ganso, John Arias pela ponta direita, Keno na ponta esquerda e o menino cria das Laranjeiras Cauã Elias centralizado. Essa foi a equipe colocada em campo pelo treinador Mano Menezes. O nosso gigante da colina, o nosso Cruz Maltino, veio a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Vitor Luiz. Isso mesmo, gente, Lucas Piton foi poupado nessa partida e deu certo, hein? No meio campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Dimitri Payet. Então, o treinador fez aquilo que eu falei pra vocês, né, que poderia colocar o Payet no meio, e foi o que o treinador fez. E aí no ataque, né, Adson na direita, David na esquerda e Pablo Verrete, né, meus amigos? Aí é o seguinte, o jogo começou, né,
aquele jogo ali bem pegado, bastante estudado, as duas equipes bem postadas, o Vasco muito focado, muito concentrado, o Vasco, o meio-campo do Vasco ali tomando as decisões certas para roubar a bola. Toda vez que encostava alguém para tentar cercar o adversário, já vinha outro ali na cobertura, às vezes 3 jogadores para roubar a bola. Então o Vasco fez um bom começo de jogo, inclusive o lance do gol saiu numa cobrança de falta que o Payet colocou a bola na área. Por quê? Porque o Vasco estava buscando, o Vasco estava insinuante, fazendo passe de primeira, fazendo algumas triangulações, infiltração, profundidade. Dimitri Payet mais uma vez um nível de assertividade muito alto, jogou muito bem. O Adson no primeiro tempo foi bem, no segundo tempo já deu uma caída na assertividade, mas sempre com muita vontade, né, gente? Aí é o seguinte, o Vasco ali naquele ímpeto tentando segurar a onda do Fluminense, o meio-campo bastante combativo, o Fluminense tentando ali, né, toda hora espetando jogadas, ou com o John Arias pela direita, ou com o Keno pela esquerda. Eles levaram perigo em alguns momentos durante a primeira etapa. O John Arias bastante habilidoso, bastante ensaboado, e o Keno bastante inteligente, né, naquele famoso toca-me voe, né, toca, passa já para receber na frente. Só que o Vasco fez algumas faltas táticas para segurar esse ímpeto pelos lados do campo do Fluminense. Fato é que ali, aos 23 minutos da primeira etapa, falta para o Vasco, cobrança de Dimitri Payet, como você já acompanha na sua tela. A bola chegou na área, resvalou no zagueiro Léo, sobrou pro Verratti naquele empurra, sai da minha frente, pelo amor de Deus, e não sei o que. O Verratti falou, sai da frente! Deu aquele empurrão no Léo e caixa, né? Mandou aquele míssel e gol do Vasco. Porém, todavia, entretanto, todo mundo já saiu sinalizando ali o negócio de mão, sinal de mão. O Anderson Daronco ficou paralisado o jogo por quase 7 ou 8 minutos, se eu não me engano, só no primeiro tempo por VAR revisar o lance. Fato é, a bola realmente resvalou na mão do Léo, mas na minha opinião, no primeiro lance na mão do Léo, não tem nada, porque o Léo tá fazendo um movimento natural, que ele subiu para disputar a bola, quando ele abaixa, o braço dele vem junto, a bola veio, quando ele viu que a bola ia pegar no braço, ele ainda tirou, tentou tirar mais o braço, ela deu uma resvaladinha no braço dele, mas de qualquer forma já ia pegar no corpo dele. E depois ficou aquele negócio, pegou no Verratti, não pegou, influenciou, não influenciou. Eu vou ser sincero pra vocês, tá? Não vou ser aqui clubista, eu vou ser sincero. Pelo que eu vi na imagem, é uma coisa muito inconclusiva. Pra nós que somos vascaínos, a gente fala, não teve nada a ver porque é a favor de nós. Mas pro Fluminense, por exemplo, então vamos falar que foi roubo, que não sei o que lá. Por quê? Porque a imagem não é conclusiva. Não tô dizendo que foi pênalti ou que não foi. Só tô dizendo que não dá pra tirar conclusão numa imagem que não dá pra ter certeza. Fato é que nós não temos nada a ver com isso, o torcedor. E o jogador em campo também não, que fez o gol. Verratti colocou pra dentro, anotou o seu 16º gol com a camisa do nosso gigante da colina, tá, gente? Isso mesmo, 16 gols o Verratti já tem aí com a camisa do nosso Vasco, tá, gente? E olha só, o VAR, né, é o Daniel Nobre Bens, tá? Foi ele que demorou um ano aí para poder fazer a checagem desse lance, tá? Na minha opinião, foi um bom primeiro tempo, bastante disputado lá e cá, né? O Fluminense muito afoito nas decisões no último terço do campo, e eu vi um Vasco bem tranquilo, buscando, achando alternativas, rodando o jogo, girando o jogo, sem afobamento, até que gostei sim do primeiro tempo. Aí é o seguinte, veio a segunda etapa, tá, gente? Aí na segunda etapa, o Vasco literalmente deu para ver notoriamente que o Vasco recuou a equipe. Aí eu comecei a prestar atenção e falei, peraí, cadê aquela pegada? Acabou? Será que os caras já estão morrendo? Será que os caras já estão achando que o jogo tá ganho? Não, pelo que eu percebi, já foi uma estratégia do Vasco pro segundo tempo. Tipo assim, olha, vamos esperar, não vamos dar tanto bote assim, vamos deixar o Fluminense chegar um pouquinho mais perto da área, vamos dar um pouquinho do campo para eles, vamos posicionar os nossos jogadores de lado de campo para roubar e sair na boa. Foi essa a impressão que eu tive, porque o Vasco, antes de fazer o gol, tentou fazer isso algumas vezes com o Paulo Henrique, ora com o Vitor Luiz, com o próprio Payet, com o Matheus Carvalho, e aí o que aconteceu foi o seguinte, mais ou menos ali aos 15, 16 minutos da segunda etapa, após uma bela roubada de bola, uma arrancada de mais de 50 metros do nosso zagueiro João Vitor, ele que entrou no lugar do Maicon, o Maicon sentiu a coxa esquerda, deixou o campo, João Vitor entrou, João Vitor puxou a jogada, deu aquela arrancada maneira, colocou a bola na área, né? Aí a defesa do Fluminense conseguiu no primeiro momento bloquear
bloquear a finalização. Depois sobrou aí pro nosso querido Vitor Luiz e ele colocou para dentro das redes aí, mergulhando de cabeça. No primeiro momento não deu gol, mas o bandeirinha depois correu pro meio do campo, realmente foi gol. 2-0 Vascão, vocês já acompanham aí o lance na tela, né? E aí é o seguinte, depois do 2-0, o Fluminense foi pro abafa, por tudo ou nada, né? Tirou alguns jogadores, colocou outros jogadores e o Vasco só se organizou, só se remanejou. Verratti tava para sair, tava sentindo, ainda segurou ainda a onda mais alguns minutos no gramado. Aí olha só, gente, tivemos aí as substituições, né? O João Vitor entrou no lugar do Maicon, tá, gente? O Emerson Rodrigues entrou no lugar do Payet, o Ryan também entrou no lugar aí do Verratti, se eu não me engano, acho que o Souza também entrou na segunda etapa, tá, gente? Ó, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? Muita gente reclamou do Paiva. Ah, o Paiva inventa. Ah, porque o Paiva tá inventando, tá colocando isso, tá colocando aquilo. Engraçado que contra o São Paulo, quando ele inventou, que ele colocou o JP e o Estrela, o Vasco enfiou 4-1 de virada de São Januário, todo mundo falou que era o paivismo. Aí era Paiva pra cá, Paiva pra lá. Era Deus no céu e Paiva na terra. Aí depois o Paiva fez aqui, tentou fazer das tripas coração, porque o nosso elenco limitado tecnicamente, fisicamente, muita gente desgastada, lesão e coisa e tal. Ele tentou uma coisa aqui, outra colar contra o Atlético Goianiense, bateram nele. O Vasco jogou feio em São Januário, bateram nele pela escalação. Aí hoje eu quero ver o que vão falar dele, porque não tem o que falar. Ele colocou o que a gente tem e mais uma vez o Vasco volta a vencer sem Felipe Coutinho, sem Souza, sem Alex Teixeira. Não tô falando mal desses jogadores, só que eu quero dizer o seguinte: o Vasco que venceu o Fluminense é o mesmo Vasco que já tínhamos antes da janela. A janela tá passando, a gente não tá se reforçando pro setor defensivo. Deu resultado, mas por exemplo o Maicon, que já deixou o campo sentindo a coxa, já preocupa, porque o João Vitor acabou de voltar e o Maicon, né, já é dúvida aí pro próximo jogo, é complicado. Gente, cartão amarelo, tivemos 3 cartões na nossa equipe, tá bom? Tivemos aí o cartão pro Vitor Luiz estava pendurado, ele não joga na próxima rodada contra a equipe do Criciúma. O Verratti também levou um cartão e o Ryan, mais uma vez, né? Mais uma vez o Ryan só entra pra levar cartão, como sempre. Ou ele entra pra levar cartão ou pra entregar a bola lá, fazer loucura no ataque, achar que é o Gasparzinho pra tentar passar por dentro dos outros. Só isso que o menino Ryan faz. Não vejo a hora do Vasco vender ele logo aí para algum time português e vida que segue, ele que vai ser feliz. Não quero queimar o garoto não, mas a verdade é essa. E o Payet mais uma vez muito importante, né? O Payet colocou a bola na área no primeiro gol do Vasco, no segundo gol, né, enfiou a bola perfeita ali para arrancada de contra-ataque. Então assim, Payet vem se mostrando partida após partida imprescindível, tá, gente? Gostei também do primeiro tempo do David, começou muito bem, muito dinâmico, jogando mais pelo meio. Eu percebi que o David fez um papel de meia, de falso 9, ao invés de fazer um papel de ponta esquerda. Ele jogou muito pelo meio e eu gostei de ver. Eu só achei o Adson um pouco hoje com nível de assertividade um pouco mais abaixo, mas a voltagem e a vontade dentro de campo, a entrega, né, gente, foi a mesma. Aí o Fluminense tentou pressionar o Vasco, aí quando o Fluminense tentava pressionar o Vasco achou o segundo gol, e aí a gente acabou aí segurando a onda até o final, né, e matamos o jogo. O que aconteceu é que a torcida se empolgou, entrou na pilha, entrou na onda, gritou olé, né, isso mesmo, o Vasco conseguiu trocar passes aí por mais de 1 minuto, né, sem o Fluminense ver a cor da bola, e o torcedor do Vasco encarnou, né, gritou aquele famoso olé, 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 e o Verratti regendo a torcida, o nosso Pablo Verratti, o nosso maestro, né, galera. Agora, olha só, deixa eu falar para vocês aqui um pouco aqui rapidinho das estatísticas da partida, tá? Olha só, foram 43% de posse de bola pro Vasco contra 57% pro Fluminense. Vocês estão vendo o que eu falei? No segundo tempo o Vasco deu a bola pro Fluminense para sair no contra-ataque depois que conseguiu o resultado. Foram 8 finalizações do nosso gigante contra 12 do Fluminense, 3 no gol para cada lado, tá bom? Então olha só, o Vasco acertou 3 chutes no gol e meteu 2 gols. Ótimo aí o desempenho do clube, do nosso time aí em questão em finalizações nesse jogo. 2 impedimentos para o Vasco, 1 para o Fluminense, 6 escanteios para o Vasco, 3 para o Fluminense. Tivemos 3 cartões amarelos para o nosso Vasco e 4 para o Fluminense. E nenhum cartão vermelho, tá, gente? E faltas, né? Eu esqueci de falar das faltas. Foram 23 faltas que o Vasco cometeu contra 12 faltas que o Fluminense cometeu. Então, dito isso, vitória sensacional, maravilhosa para alegrar a massa cruzmaltina. Quero falar com vocês agora de uma outra situação. Acompanha a arte na sua tela. Vamos falar sobre os jogos que tivemos nesse sabadão. Tivemos aí Fortaleza e Criciúma. O Fortaleza venceu o Criciúma por 1-0. O Cuiabá perdeu para o Grêmio por 3-0. O nosso Vasco
Vasco venceu o Fluminense por 2-0. Cruzeiro e Galo Mineiro no Clássico de Minas Gerais empataram em 0-0. Tivemos outro empate também entre Corinthians e Red Bull Bragantino. O Bragantino que vencia até os acréscimos do segundo tempo e acabou cedendo o empate porque o Thales Magno, ele mesmo revelado pelo Vasco, recém-contratado pelo Corinthians, já na sua estreia balançou as redes empatando o jogo para o Corinthians, então placar final 1-1. Com isso, meus amigos, a tabela segue da seguinte forma. Eu não vou falar a tabela toda para vocês aqui, não. Vou falar mais aqui, por exemplo, do Galo para baixo, tá? Vocês que já estão acompanhando na tela. O Galo com esse empate foi a 29 pontos, tá bom? O Atlético Paranaense, que ainda joga na rodada, tem 28. Vamos secar para que eles não pontuem. E o nosso Vasco ganhou uma posição, empurrou o Bragantino para baixo. O Vasco subiu para 10º colocado. Agora nós temos 27 pontos, a mesma pontuação do Bragantino, porém temos número de vitória a mais. Olha como foi importante nós vencermos. O Grêmio, com a vitória sobre o Cuiabá, chegou aos mesmos 24 pontos que o Vasco tinha antes. Então agora o Grêmio ganhou posição. Se o Vasco não ganha hoje, o Vasco estaria aí talvez na 13ª, 14ª colocação, tá, gente? Então muito importante. Observem que o empate do Corinthians também ajudou o Vasco. Se o Bragantino vence esse jogo, o Bragantino estaria agora com 29 pontos e o Vasco também não estaria em 10º, né? Então a rodada, de certa forma, deu aquela ajudada pra gente, né? E sem contar que agora nós estamos aí a 6 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento e o Fluminense, que é o segundo time ali no Z4, né, a 7 pontos, que o Fluminense tem 20 e o Corinthians tem 21 pontos. Então observem como foi de suma importância a vitória do nosso Cruz Maltino diante aí o nosso rival carioca aqui, o Fluminense, né, gente? E olha só, se tratando ainda dessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, acompanhe na sua tela as 5 partidas que teremos nesse domingo. Logo pela manhã, agora às 11 da manhã, teremos Juventude e Botafogo, o jogo aí é muito importante, tanto para o Vasco, na parte que nós estamos na tabela, quanto para o Botafogo, que briga pelo título do campeonato. Teremos Bahia e Vitória, né, o famoso Bavi, clássico baiano, às 4 da tarde. Teremos também São Paulo e Atlético Goianiense também às 4, e encerrando os jogos das 4 da tarde, Flamengo e Palmeiras, outro confronto muito quente aí na briga pelo título. E fechando a rodada, às 7 horas da noite, o Internacional recebe o Atlético Paranaense. Então, gente, dito tudo isso, falamos do jogo, falamos do nosso Vascão, falamos da rodada, falamos da tabela, né? Agora vamos adentrar nos outros assuntos que eu separei para vocês aí, muita coisa importante que aconteceu nesse sábado, né, do nosso Gigante da Colina. Bom, gente, agora dando continuidade no nosso conteúdo, aqui no nosso trabalho, vamos agora abordar, eu quero falar de um jogador que é cria da base do Vasco, vira e mexe e remexe, nós estamos sempre falando dele aqui no canal. Ele não joga no Vasco. Quem falou Gabriel Peck acertou, isso mesmo, é o Gabriel Peck, porque o menino simplesmente tá destruindo, né? Tá jogando aí o fino da bola, tá jogando maneiro, tá legal de ver o menino jogar. Você que ainda não assistiu o Gabriel Peck atuando nos Estados Unidos com a camisa do Los Angeles Galaxy, vale a pena um dia desse aí parar para assistir nas casas de apostas, inclusive, não todas, mas algumas delas, você consegue assistir pelo celular, online, ao vivo ali, os jogos norte-americanos, e o Gabriel Peck partida após partida vem arrebentando, tá entregando muito em altíssimo nível, né? Então por isso que eu separei esse pedaço aqui do nosso vídeo para dar essa moral pro Gabriel Peck, sabe por quê? Porque ele com a camisa do Los Angeles Galaxy já entrou em campo 25 jogos, tá? Nessa temporada de 2024, já anotou 12 gols e 10 assistências, gente, isso mesmo. 12 gols e 10 assistências, né? É um número aí bastante expressivo, são 25 jogos, ou seja, 22 participações em gols em 25 jogos apenas, então números muito expressivos do Gabriel Peck. Praticamente todo jogo ele participa de um gol, quase todo jogo ele tá indo para as redes, seja ali dando assistência, seja fazendo gol, né? Então, meus parabéns ao Gabriel Peck, tudo de bom para ele, né? Para você e meu querido Gabriel Peck, porque eu acho que ele ainda tem muita coisa, muita lenha para queimar, gente. Eu acho
que pela bola que ele saiu aqui do Vasco, que ele estava jogando, jogou Série A, jogou Série B, se mostrou um jogador aí bastante experimentado, tá jogando nos Estados Unidos, está indo bem, ainda é novo. Olha, escrevam o que eu tô falando, se ele terminar essa temporada com números altos, é difícil ele continuar no Los Angeles Galaxy, viu? É mesmo, gente, se o Peck continuar nessa toada, nesse ritmo que ele está aí, estamos aí ainda entrando aí em agosto, vamos estar aí quase no meio de agosto, se ele continuar nesse nível, nessa batida, provavelmente veremos o Gabriel Peck muito em breve no futebol europeu. Gente, essa é minha opinião. E se tratando agora de zagueiro, né? Falamos do Peck, agora eu quero falar de zagueiro, né? O Maurício Lemos, né? Atleta pertencente ainda, até o momento que eu estou falando com vocês, é pertencente ainda do Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, né? A torcida ali de Belo Horizonte é até parceira aqui da nossa Força Jovem do Vasco aqui no Rio. Enfim, mas uma coisa acaba não tendo nada a ver com a outra, porque são duas equipes adversárias, rivais. É claro, não tem aquela rivalidade comparado a outros do futebol, mas é sim um adversário do nosso Vasco, mas fato é que segundo o Edmundo, né? Segundo o Edmundo, ele falou lá no canal dele, aqui no YouTube, no Mundo Ed, né? De que o atleta já estaria aí muito próximo de acertar com o Vasco. Então, vamos abrir aspas para o Edmundo, e dessa vez eu não tenho a sonora dele falando, mas eu vou colocar aqui para você acompanhar na tela e vou ler para vocês um trecho, né? Da fala do Edmundo, a qual ele deu menção ao zagueiro atleticano. Então, bora lá, como você já acompanha na sua tela, abre aspas, o Atlético Mineiro já deu o aval para a contratação e provavelmente será jogador do Vasco. Então, gente, observem que logo na primeira frase, no primeiro parágrafo, Edmundo já fala, olha, da parte do Galo já está tudo certo, provavelmente será jogador do Vasco. Quem está falando isso, gente, não sou eu, Álvaro Silva, né? É o Edmundo, né? Ele que é best friend aí do Pedrinho, é melhor amigo do Pedrinho e coisa e tal, já andou levando puxão de orelha aqui ou acolá, fala muito, né? Não sei, fato é que segundo o Edmundo aí mencionou no canal dele, né, provavelmente Maurício Lemos, o zagueiro uruguaio, deve ser aí jogador do Vasco da Gama nos próximos dias. Aí vamos dar continuidade, né, para a narrativa do Edmundo aí lá o nosso querido Animal. Então vamos lá. Tem uma questão pessoal que o atleta está adaptado a Belo Horizonte e tem um pouco de medo da violência do Rio de Janeiro. Aquelas coisas que parecem um grande problema, mas serão resolvidas. Então, gente, olha só, o Edmundo tá falando, ele mesmo já fala que tem um problema, mas ele mesmo já fala que tipo assim, olha, relaxa que vai dar tudo certo no final. Então, segundo o Edmundo, só para reiterar, para depois ninguém ficar me chamando de mentiroso nem nada, eu também não gosto de levar o crédito daquilo que não é meu não, eu gosto de trazer informação para vocês. Quem gosta de dar o furo aí, você já sabe quem é a turma lá do Alô Turma, inclusive daqui a pouco nós vamos falar deles também, coisa e tal, mas enfim, meu negócio aqui é deixar vocês informados, e é claro, aquela opinião que aqui no nosso canal não tem muro. Se tratando agora de opinião, Álvaro Silva, o que você acha desse zagueiro, do Maurício Lemos? Olha, eu acho um nome bom, um bom nome. Eu acho um bom nome. Teria zagueiros melhores para procurar? Teria sim. Mas está muito longe de ser dos piores, muito longe. Tá? Na minha opinião, nos últimos anos no Vasco, Maurício Lemos está numa prateleira um pouco melhor de todos os zagueiros que nós tivemos aí nos últimos 2, 3 anos, tranquilamente, um pouco acima. Né? Muito se fala mal dele hoje, nesse momento, algumas pessoas, porque ele é banco, porque ele tinha se lesionado. Aí as pessoas, aí alguns falam, mas ele tinha histórico de lesão. Mas pô, peraí, histórico de lesão quase todo jogador tem. É claro, tem aqueles que se lesionam mais e tem aqueles que quase não se lesionam. Mas não é porque ele se machucou há pouco tempo que o cara não presta mais. Se fosse assim, ele estava aposentado, ele não estava jogando bola ainda. Né? Por exemplo, o próprio Coutinho se lesionou e tá jogando bola, tá aí, melhorou e coisa e tal, é claro, agora teve outra lesão, né, agora muscular, mas enfim, e as coisas acontecem. O Paulinho Paula também se lesionou, né, e nem por isso a gente quer que ele vá embora, a gente tá louco para ele voltar e jogar bola. O Jair a mesma coisa.
Então eu acho que é muito superficial a gente fazer uma análise de um jogador só porque ele tá fora dos gramados, ficou fora dos gramados um período, aí voltou, oscilou. E aí outra coisa, né, chega a ser um pouco de covardia também, porque o Atlético Mineiro foi ao mercado e se reforçou, e reforçou muito bem, diga-se de passagem, né? Eles trouxeram aí durante a temporada o Bernard, trouxeram o Gustavo Scarpa, isso pro setor de ataque. Fora Paulinho, Hulk, os caras que eles já tinham. Guilherme Arana, que voltou de lesão após o ano passado, um longo período fora, esse ano já tá jogando em altíssimo nível. Aí trouxeram o Júnior Alonso, que tava tudo certo para vir pro Vasco, mas a 777 não teve capacidade de trazê-lo. O Galo trouxe também aí o Lianco, né, que praticamente se colocou no Vasco, mas o Vasco não teve dinheiro para trazer, a 777 não teve. Agora também o Associativo, embora seja SAF, mas sabemos que é o Associativo que tá sendo aí, que tá gerindo, né, através do Pedrinho, também não teve condições. Então assim, o Atlético foi ao mercado. Então quando o clube vai ao mercado, a tendência, quando ele tem dinheiro para gastar, a tendência é que ele traga jogadores iguais ou melhores do que aqueles que ele já tem no próprio elenco, no plantel. Então trazendo para esse panorama, para esse ponto de vista, né, o Atlético se reforçou muito bem, porque esses jogadores aos quais eu acabei de falar para vocês, eles na minha opinião são iguais e melhores do que os outros que tem no plantel. Então uma vez que o Lianco ou que o Júnior Alonso entra na linha defensiva com o Maurício Lemos oscilando ou de repente ali, né, jogando um jogo sim, outro não, fica difícil do cara retomar a vaga, é meio complicado. Eu já dei esse exemplo outro dia. É a mesma coisa, é muito difícil de um goleiro hoje tomar a vaga do Léo Jardim, assim como é difícil também de um lateral aqui no Vasco tomar a vaga do Piton, né? Então tem toda essa situação. Agora, eu particularmente gosto do nome, acho um nome legal, não vou sair falando mal antes do cara vir. A questão dele estar preocupado com a violência, eu super, hiper, mega entendo, porque há poucos dias atrás a gente abriu o vídeo aqui no canal falando que um ex-jogador, o Luan, né? O Luan, ex-jogador do Vasco, cria da base do Vasco, estava no Palmeiras. Quando ele foi jogar no México, né? Um familiar dele estava saindo do aeroporto ali numa via de acesso da linha vermelha e teve o banco do carona ali perfurado com um tiro de fuzil, né? Foram acho que 2 ou 3 disparos de fuzil que perfuraram a blindagem ali do carro, né? Um carro era um BMW, né? Um X6, se eu não me engano, sei lá. Esses carros caros pra caramba. E fato é, então se a gente vê acontecendo uma situação dessa com o irmão do Luan, que jogou no Vasco, aí o jogador pensa assim, poderia ser eu, poderia ser minha esposa, poderia ser meu pai, meu empresário, meu tio, meu amigo. Então é complicado. Agora, isso acontece o tempo todo? Não acontece. Tem violência só no Rio? Não, também não. Tem violência em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no mundo inteiro, nas grandes capitais e na roça também, no interior. A galera que é do interior, que é da roça, que é aí do sertão, o pessoal que é mais aí do interior, do interior de Minas Gerais, do Mato Grosso. Tem violência do mesmo jeito, é claro, em níveis diferentes, né? Você vê uma violência de um jeito nas comunidades cariocas, você vê uma outra violência, por exemplo, no centro urbano de São Paulo, e você vê uma outra violência nas cidades menores do nosso país. Mas de qualquer forma, a violência sempre é violência e sempre preocupa, né? Na própria capital, Belo Horizonte, por exemplo, tem, é claro, a violência, tem facção criminosa, tem operações policiais. Então eu entendo esse ponto de vista, respeito o ponto de vista do Maurício Lemos, mas acredito eu que, assim como o próprio Edmundo falou, eu acho que isso não deve e eu acho que nem vai também ser um impeditivo. Por quê? Porque o atleta, a rotina dele é CT, casa, hotel e campo. A vida do jogador é essa, né? A rotina dele é essa, né? Aí os colégios que os filhos de atletas estudam são colégios de altíssimo nível, particulares, né? Com ótimos profissionais, com segurança, com todo aquele aparato. Os atletas são bem remunerados, tem como ter um carro blindado, tem como ter 2, 3, 4 carros se quiserem para fazer rodízio, para não ficarem manjados. Tem aí condomínio, mora em condomínio fechado, com segurança, com sistema de monitoramento. Então assim, tem uma série de situações para blindar essa situação. Então acredito eu, né, que deve pintar no Vasco sim o Maurício Lemos. Eu acho que é um bom jogador, né? Muito se fala, ele é lento, ele não corre muito e coisa e tal, mas o Maicon também não é um jogador veloz, né? Quando o Maicon tá bem, ele tem um tempo de bola muito bom e sabe usar sua estatura e sua força física. Então, se tratando de futebol, nem tudo é velocidade, nem tudo é altura, sabe? Por exemplo, o goleiro para ser bom tem que ter 1,90. Não é por aí, já cansei de falar sobre isso aqui no canal. Atacante, jogador de linha, atacante, zagueiro, meio campo, para ser bom tem que correr bastante. Também não adianta, porque um exemplo disso foi o próprio Usain Bolt, aí o monstro mundial
né? O Pelé das pistas de atletismo aí, contra ele ninguém nunca bateu aí, né? O cara é brabo, tudo que ele disputou é ouro, sempre, aí botaram ele para jogar bola, não deu certo. Então quer dizer, negócio de velocidade é meio complicado. Eu acho que não é só a velocidade, ajuda, agrega, mas tem o time também. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o João Vitor, bom jogador, né? Até quando joga bem, joga mal, oscila, a gente entende e tal, mas assim, é um jogador que é veloz, mas vira e mexe tá levando cartão, porque o time dele, ele erra, ele tem a velocidade, mas ele vive errando o time. Aí, por outro lado, a gente vê outros jogadores que de repente não têm velocidade, que tem o time. Então eu acho bem superficial e eu acredito que o jogador deve vir. E eu particularmente não acho o nome, já mais uma vez, o melhor dos nomes, mas também está muito longe de ser o pior nome aí que possa chegar para fechar essa nossa linha defensiva. Ainda falando de linha defensiva do nosso Vasco, quero falar com vocês agora um pouco aqui sobre o zagueiro Léo Duarte, tá, gente? Isso mesmo. Acompanha essa manchete na tela. Staff do atleta nega procura do Vasco, tá, gente? Isso mesmo. Então, o staff, né, o empresário ali, o apoio, os empresários, a galera que fica ali apoiando o jogador, o Léo Duarte, atleta brasileiro, né, negaram através de rede social que, olha, não, o Vasco não procurou, não houve consulta nem busca do clube brasileiro aí do Rio pelo meu jogador. Essa é a informação que nós obtivemos. Fato é, né, porque o Léo Duarte, só para você que de repente não conhece, ou talvez não se lembra, tá tentando lembrar quem é. Léo Duarte, gente, ele é conhecido aqui da torcida carioca, aqui do Rio de Janeiro, porque ele jogou no nosso maior rival, rival foi bom, hein? No nosso arquirrival, nosso maior rival aí, o Flamengo, né, no Urubu da Gávea, né? Ele que é um jogador brasileiro, tem 28 anos, tem boa idade, 1,83 de estatura, né? Atualmente tem contrato com o Başakşehir da Turquia, né? O ex-clube de até pouco tempo atrás do nosso meio-campista, do volante Souza, né? Fato é que o Léo Duarte está no Başakşehir desde julho de 2022, né? No caso já está há 2 anos atuando no clube turco, né? E é o seguinte, ele tem contrato com o Başakşehir até 30 de junho de 2026. Está avaliado pelo Transfer Market por 3 milhões de euros, algo em torno de 18 milhões de reais. Olha aí, gente, seria uma boa, né, se o Vasco não tivesse gastado rios de dinheiro com algumas contratações, né, agora daria, por exemplo, para trazer o Léo Duarte. Eu acho ele um bom jogador, não é porque ele jogou no rival, não é porque ele jogou no Urubu, porque ele não presta, não tem esse negócio, né? No passado nós vimos aí o Romário jogou no Flamengo, veio pro Vasco e fez história, né? Arrebentou, se aposentou jogando no Vasco, né? Então, isso é muito subjetivo, né? Agora, voltando pro assunto campo e bola do jogador, é outro bom nome. É uma pena, né, que o empresário dele negou qualquer tipo de procura. Mas aqui, só um parêntese, até eu achei estranho, porque em nenhum momento nós aqui, por exemplo, eu aqui do canal, trouxe que o Vasco estava interessado no Léo Duarte nessa janela, né? Também não vi ninguém falando. Então eu não sei de onde as pessoas tiram algumas situações dessas, mas quem trouxe essa resposta do empresário do atleta foi o nosso amigo aqui do YouTube, do canal Detetives Vascaínos, só para ficar a fonte e o registro, tá? Mas não tem nada, tá, gente? Não tem nada entre Vasco e Léo Duarte, pelo menos até o momento. Agora eu quero que vocês acompanhem essa outra arte na tela, isso mesmo, o Vasco lançou o perfil no X em espanhol. Galera, bem bacana, vocês estão acompanhando essa arte aí. Há poucos dias atrás o Vasco já tinha lançado o perfil no X em inglês, agora lançando também em espanhol, e é claro, temos também em português, então português, espanhol e inglês, trilingüe, o perfil do X do nosso Vascão, né? Vale lembrar que toda semana, todo mês, nosso Vasco tá nas paradas aí no top 3, top 4, né? Da América do Sul, do Brasil, tá sempre aí entre os perfis mais acessados. Galera, agora eu quero falar um pouco com vocês sobre o nosso futsal, né? É uma pena que há poucos dias atrás nossa equipe foi eliminada do Campeonato Brasileiro, ainda nas oitavas, né, pelo Concórdia. Foram 2 jogos, o primeiro jogo fora de casa, o Vasco empatou em 1-1. No jogo de volta aqui no Rio, em Teresópolis, foi um jogaço eletrizante, 4-4, foi para prorrogação, né? E o Teresópolis na prorrogação, no penúltimo segundo de jogo, acabou conseguindo ali fazer o seu gol que deu a vaga para eles. Com isso o Vasco foi eliminado das oitavas, né, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Mas é o seguinte, tá, gente, o nosso futsal vai voltar às quadras aí nesse domingo, tá, gente? Isso aí pela Taça Brasil, tá, gente?
E já temos a agenda, o cronograma dessa maratona de jogos. Serão 4 jogos inicialmente pela Taça Brasil, que o nosso Vasco vai estrear, como eu já acabei de mencionar. Nesse domingão, às 9 horas da noite, teremos Vasco e Smack com transmissão aqui no YouTube, tá, gente? Isso mesmo, então não fique de fora dessa. Teremos também nessa próxima segunda-feira, dia 12, Praia Clube e Vasco. Teremos na terça-feira, Vasco e deixa eu ver aqui, o nome é diferente, hein? Carauari, tá, gente? Carauari Futsal. E teremos na quarta-feira, né, Sorriso Futsal versus Vasco da Gama. Então são essa maratona com 4 jogos aí pela Taça Brasil que o nosso Vascão vai disputar. Galera, agora eu quero falar com vocês aqui sobre a questão envolvendo o potencial construtivo de São Januário, né? Como vocês já sabem, o projeto, graças ao nosso bom Deus, já foi aprovado na Câmara dos Vereadores aqui no Rio, já foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes, ele assinou, fez questão de assinar, né, o documento, fez o vídeo, fez uma festa celebrando, bem bacana. Fato é, gente, que é o seguinte, o Renato Brito Neto, ele que é o segundo vice-presidente geral do nosso Vasco da Gama, né? O Pedrinho é o presidente, o primeiro vice-presidente geral é o Paulo Salomão e o segundo vice-presidente geral é o Renato Brito Neto, tá, gente? E ele falou sobre o tema, sobre a pasta envolvendo a reforma de São Januário, é claro, entre outros assuntos, mas nós vamos abordar essa situação aqui. Ele falou sobre esse assunto no canal do Atenção Vascaíno, tá? Alô, turma, eu particularmente não sou adepto dessa galera, não assisto a esse canal. Vou colocar para vocês a sonora do Renato Brito falando, porque eu peguei nas redes sociais, né, que foi replicado essa parada, mas eu, por exemplo, não fui lá para assistir, para ver live, né? Não se iludam aí vocês achando que eu acompanho esse canal, porque esses senhores aí que dirigem essa agremiação aí de jornalismo, sei lá o que é isso, entendeu? Não me representam, tá? Não me representam como vascaíno, então eu não perco meu tempo assistindo, mas eu vou trazer para vocês verem porque não quero abrir aspas para esses caras, mas eu vou abrir aspas pro Renato Brito. É uma pena que ele falou no canal lá, mas enfim, ele fala onde ele quiser também, vida que segue, e esse é o jornalismo esportivo, só que comigo não tem muro, eu não tenho papo na língua, não gosto do que essa turma aí do Atenção Vascaínos fez e faz com o dia a dia do noticiário esportivo do Vasco, mas eu vou colocar para vocês só o Renato Brito falando sobre o potencial construtivo e eu já volto. O que eu posso falar é que tem um contrato assinado, assim, não vou poder dar muitos detalhes, pessoal, desculpa, porque tudo tem causa de confidencialidade, mas tem um contrato assinado, tem um contrato que está ponto de partida de 90% pronto, eu revisei semana passada, do ponto de vista jurídico, ele tá perfeito. Tem incorporadoras mesmo, Renato? Gente que já constrói... Todo mundo de mercado, De mercado, né? E esse contrato, rapidamente, que você diz que já está assinado porque já existe um comprador. Isso. Daria para dizer a porcentagem ou não? Cara, não é muito grande. Sendo bem sincero, não vou dizer a porcentagem, mas não é muito grande. Mas é um bom início? É um bom início. É um bom início. Aí já começa a obra ou não? Começaria. Começaria. Então, daria para começar. Já podemos pensar que é 25%, talvez? Já que, pelo que você falou, com esse contrato já inicia a obra. Isso Iniciaria. É importante. Iniciaria. Então a gente já pode... Dezembro mesmo? Não, então, eu acho difícil acho que ser dezembro. É porque termina já... Eu diria dezembro em janeiro, mas é porque, cara, tem que terminar o brasileiro. E daí tem festa de fim de ano, entendeu? Então mas assim, janeiro, o Pedrinho quer dezembro. Eu diria dezembro, janeiro. Tem algumas também coisas burocráticas para serem feitas, né? Tem a construção do fundo. Tem que tirar algumas coisas de lá também. Isso já está sendo tocado. Tem um comitê interno lá nosso de planejamento quanto a isso. Cara, tem muita coisa envolvida, né? Por exemplo, onde basquete vai jogar, onde futsal vai jogar, cara, natação. Se a gente tem hoje em dia, o Vasco... A gente só pensa no futebol, né? Cara, o Vasco, graças a Deus, tem uma vida, ali não né? é só um estádio, é um complexo. Tentaram, mas não conseguiram matar a associação, né, cara? Então, tem muitas coisas ali. Tem quadra de tênis, 400 atletas lá, coisas tombadas, que eu imagino que antes de começar a obra, talvez tem que fazer todo um cuidado também. Tem troféu pra caramba lá. Enfim, tem muita coisa. Então, vamos lá. Tem um assinado que começa a obra. Tem um outro 90%. Tem um que eu revisei semana passada, que tem um ajuste comercial para fazer, mas tá bem adiantado. Que é maior do que o primeiro? Não, é menor. Menor. E tem uma negociação, que cara, essa eu não vou poder dar detalhes mesmo, mas que essa é a derradeira. Quase resolveria a vida, entendeu? Mas essa, por ser um valor mais alto, ela tem um nível de complexidade maior, né? Não, mas eu acho que, rapidamente, o importante
notícia aqui em primeira mão. Vai ter obra. Vai ter obra. Vai ter obra. É isso, vai ter obra em janeiro, porque o Vasco já tem um contrato Então a nossa assinado. enquete tá bem baseada. Tá bem baseada. Show de bola, né? Então, vocês acompanharam, vocês viram ele falando, né? O Vasco já tá aí, já tem um contrato já redigido. Parece que com um dos pretendentes já tem contrato já. E tem uma outra proposta ainda, coisa... Ele falou que não é nada estratosférico, mas é proposta dentro do mercado que já dá para iniciar as obras, né? Então, vocês viram aí o próprio Renato Brito falando que já está tudo engatilhado, tudo encaminhado e que a expectativa, né, das obras do novo São Januário comecem ali em janeiro. Ele falou que o Pedrinho quer que comece em dezembro, é realmente essa a expectativa da diretoria do Vasco da Gama, de que ali em meados de dezembro já se deu o pontapé inicial nessas obras do novo São Januário, mas como o próprio Renato Brito falou, tem uma série de burocracias, é fim de temporada, férias, né, jogador, funcionário saindo de férias, é recesso aqui, recesso ali, né, e coisa e tal, muita gente viajando e não sei o que. Acredita-se, né, que isso deve ser levado aí adiante, deve-se iniciar essa obra efetivamente ali mais ou menos em meados de janeiro, estourando ali no início de fevereiro, mas é claro, o Vasco trabalha sempre com a hipótese, né, de tentar iniciar, dar o pontapé inicial nas obras, né, do novo São Januário ainda em dezembro. Álvaro, mas como que vai fazer as obras? Então, como o próprio Renato Brito falou, esse potencial construtivo deu ao Vasco terrenos na Barra da Tijuca, cedidos, doados pela prefeitura. Tá bom? Então o Vasco vai pegar esses terrenos e vai vender. Tem algumas empresas na parada aí, né? Tem a Cirela, por exemplo, uma empresa forte de São Paulo. Tem a Rede Dor de hospitais. Tem outras marcas aí também trabalhando aí nos bastidores. Não sabemos qual empresa que está acertada. O Renato Brito não quis revelar, não pode revelar por sigilo na transação. Mas assim, são valores estratosféricos. Fato é que vendendo todos os terrenos que o Vasco adquiriu com o potencial construtivo, o nosso clube deve colocar nos cofres, colocar no seu bolso algo em torno de 500 milhões de reais, que é esse mesmo orçamento, né, inicial aí da obra do novo São Januário. É claro, como vocês viram o Renato Brito falando, né, esse pontapé inicial não será o dinheiro todo, até porque o projeto do potencial construtivo não prevê também esse valor integral de uma vez só, tá, gente? Não prevê. Prevê o Vasco vendendo o terreno e recebendo parcelas, e essas parcelas serem repassadas para essa reforma do estádio, tá? E só para lembrar também, o dinheiro, o recurso arrecadado, qualquer centavo não poderá ser utilizado para outro meio, para qualquer outra coisa, tá? Esse dinheiro só pode ser única e exclusivamente utilizado para a reforma de São Januário, vai ser fiscalizado pelo próprio Vasco, né? Pela própria... como que fala, o regimento interno do Clube de Regatas Vasco da Gama, obviamente, mas também será fiscalizado, né, pelo município, tá, gente? Porque é uma coisa que está sendo feito com dinheiro público, é um dinheiro público, né? Era um terreno ali público que pertencia ao município, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso dependeu do aval dos moradores do bairro ali no entorno, na Barra da Tijuca, dependeu do aval dos moradores também no entorno do bairro de São Januário, dependeu do aval dos vereadores, né, que representam os cidadãos aqui do Rio de Janeiro na Câmara de Vereadores, e tudo isso foi aprovado. Então fiquem tranquilos que tudo isso vai correr dentro dessa normalidade, dentro da lei, o dinheiro entrando, o dinheiro vai ser aí destinado para as obras, vai ter fiscalização e só pode ser utilizado para a reforma de São Januário, mas é uma excelente notícia, né? É uma pena, né, que tenha sido dada aí essa informação lá no Alô Turma, mas não importa, eu tô aqui para falar de Vasco e o Renato Brito, segundo o presidente-geral, esclareceu, e o que me deixa meio com a pulga atrás do orelha é complicado, né? A gente vê um pouquinho desses caras falando aí, o Flávio Dias ali, os escudeiros dele ali, os pupilos dele, os aprendizes, né, de Flá Dias, os caras não deixaram nem o vice-presidente do Vasco falar. Os caras perguntaram para o segundo vice-presidente geral do Vasco, é o cara que está na frente dessa parada do potencial construtivo. Pensa num cara, fecha o olho e pensa num cara para resolver a reforma de São Januário, depois do Pedrinho. É o Renato Brito. Desde o início, no dia que o Pedrinho foi eleito, Renato Brito estava lá dando coletiva de imprensa no cantinho, falando sobre o potencial construtivo, quais seriam os passos. E tudo que o Renato Brito falou lá atrás aconteceu e está acontecendo cronologicamente, conforme ele já previa. Então o cara especialista no assunto é ele. Aí o interessante, a turma lá perguntou, quer dizer, o Alô Turma
perguntou para ele, ele começou a tentar responder e os caras, não, mas aí é de mercado, né? Ah, mas o valor, né? Ah, mas dá pra... Os caras são metidos a saberem de tudo. O cara especialista responsável pela pasta é perguntado. Quando ele abre a boca para tentar explicar a situação, os caras já têm a resposta. Então vocês observam como é que funciona o noticiário esportivo do Vasco. Renato Brito nada a ver, foi ali, fez o papel dele, falou de Vasco e coisa e tal, trouxe a informação, beleza. Agora eu fico bobo de ver a galera do Alô Turma. Eles, além de não deixarem o Renato Brito falar, ainda estavam tentando colocar a palavra na boca dele para tirar algo que ele não estava falando, porque eles sabem que ele não podia falar juridicamente e estavam tentando extrair da boca dele. Chega a ser, sabe, chega a me dar náusea, sinceramente, chega a me dar ânsia do modo operante desses senhores aí, mas enfim, fica para vocês o registro, né, em relação aí ao assunto do nosso potencial construtivo. Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos para abordar, para falar do nosso Vascão. Eu vou ficando